Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Usaremos a apostila Aprende Brasil nas páginas 15, 16 e 17, ok? Enquanto vocês pegam a apostila e se organizam, eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Como você está se prevenindo contra o coronavírus, o Covid-19? Tem lavado as mãos com água e sabão regularmente? Várias vezes ao dia? Tem respeitado o isolamento social? Crianças, não é para ir a supermercados, lojas, ir a churrascos, festas. É hora de nos preservarmos, tá? Porque a nossa cidade está ficando cada dia mais doente, ok? Enquanto a nossa cidade não sarar, nós não poderemos voltar para a sala de aula, certo? Então, vamos colaborar? Outra coisa, eu tenho percebido, pela correção das atividades, que algumas crianças não estão pingando os is, pingando o j minúsculo, não estão acentuando corretamente as palavras, não estão cortando os t's. Então, vamos prestar mais atenção. Outra coisa, a letra maiúscula em início de frase, em substantivos próprios, ok? Prestando bastante atenção, então, ao realizar as atividades. Então, língua portuguesa, página 15, ok? Vamos lá? Nós vamos retomar hoje sílaba tônica e sílaba átona. O que é a sílaba tônica? Quem se lembra, falamos disso no bimestre passado. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, né? Por exemplo, na palavra abacaxi. Qual é a sílaba tônica? O xi. E as demais sílabas? Como são chamadas? A, ba, ca. Como são chamadas essas outras sílabas que não são tônicas, que não são fortes? É a sílaba átona, ok? Lembraram? Então, vamos continuar. Ciranda das letras, sílaba tônica. Acompanha comigo, faz a leitura digital com o dedo, com a régua, ok? Com o lápis. Vamos lá? Sílaba tônica. Atividade 1. Leia estas palavras separadas em sílabas. Então, tem algumas palavras aí. Abacaxi, pequi, genipapo, açaí, guaraná, cajá, jaboticaba e pitanga, ok? Olha o que vocês vão fazer então. Na atividade A, pinte as sílabas que são pronunciadas mais fortemente. Então, vocês vão... Como que nós podemos descobrir qual é a sílaba tônica? Nós já falamos para vocês que dá para chamar a palavra, né? Por exemplo, abacaxi. Qual foi a sílaba que falamos que ficou mais comprida? Então, essa é a sílaba tônica. Então, em todas as palavras, grife aquela que fica mais comprida, a sílaba que fica mais comprida, ok? Depois, atividade B. Copie as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Lembra da posição da sílaba tônica? Que pode ser a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba. Vamos só relembrar, porque isso vocês também já viram lá no bimestre passado. Quando a última sílaba é a tônica, como é chamada essa palavra? Oxítona, né? Última sílaba, oxítona. Quando a penúltima sílaba da palavra é a mais forte, como essa palavra é chamada? Como essa sílaba é chamada? Paroxítona. Agora, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, como é chamada? Proparoxítona. Então, última, oxítona.
penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona, ok? Então, olha o que vocês vão fazer. Então, as palavras que estão em cima, vocês já assinalaram a sílaba mais forte, ok? Vocês já pintaram a sílaba mais forte. Então, agora, vocês vão copiar de acordo com a posição da sílaba tônica. As palavras que a última sílaba for a tônica, no primeiro quadro, que a penúltima sílaba for a tônica, no quadro do meio, e as palavras que for a antepenúltima sílaba, no último quadro, ok? Então, aqui, ó, certo? Continuando, então, vamos lá. Próxima atividade. Circule somente o nome das frutas que levam acento. Então, tem algumas palavras aí. Abacaxi, pequi, açaí, guaraná e cajá, certo? Toda palavra apresenta uma sílaba tônica. As demais sílabas que são fracas chamam-se, eu falei sobre isso lá no início da aula. A sílaba tônica é a mais forte da palavra. E as outras sílabas, as mais fracas, como são chamadas? Quem se lembra? Tá. Então, voltando na atividade C. Circule somente o nome das frutas que levam acento. Então, tem aí essas 5 frutas. Vocês vão circular somente as que têm acento, ok? Certo? Nessa página é só isso. Era só para retomar mesmo a sílaba tônica e a sílaba átona. A sílaba mais forte da palavra, que é a tônica, e a sílaba mais fraca, as sílabas mais fracas na palavra, que são as sílabas átonas, ok? Bom, continuando então, vamos para a página 16. Tem aí algumas palavras, olha só. Não se esqueçam de colocar a data de hoje em todas as páginas trabalhadas, ok? Então, hoje, na página 15, 16 e 17, não esqueçam de colocar a data do dia, certo? Então, vamos lá. Atividade 2. Leia estas palavras. Açaí, pequi e abacaxi. Me digam uma coisa. O som final dessas palavras, o som final é igual? Açaí, pequi e abacaxi. Tem o mesmo som? Porque todas as palavras terminam com a mesma letra. Mas e o som? É igual? Açaí, pequi, abacaxi. Será que é igual? Agora, vamos separar a sílaba dessas palavras. Açaí, pequi, abacaxi. Tem alguma diferença? Tem, né? Na palavra açaí, o i fica separado das outras sílabas, né? O i fica sozinho. E na palavra pequi e abacaxi, o i fica junto com uma outra letra, ok? Prestaram atenção nisso? Bom, então vamos continuar. Atividade A. Com que letra elas terminam? Essas 3 palavras, açaí, pequi e abacaxi, com que letras elas terminam? Respondam aí. Se quiser dar uma paradinha no vídeo, já responder, é melhor, tá? Depois continuar a aula junto. Então, só responda com que letra elas terminam. Simples. Atividade B. O som representado pela última letra dessas palavras é igual ou diferente? Açaí, pequi, abacaxi, é o mesmo som ou o som é diferente? Responda aí. Agora, atividade C. Pinte de amarelo. Então, pega o lápis amarelo. A palavra que é acentuada. Então, tem uma palavra que é acentuada.
Você vai lá e vai pintar ela de amarelo. Depois, e de azul, pega o lápis azul. As que não levam acento, outras duas palavras não têm acento. Então, vai pintar de azul, que é pequi e abacaxi. Então, açaí será amarelo, pequi e abacaxi, azul, ok? Pinte, certo? Fez isso? Então, vamos continuar. Letra D. A palavra açaí é acentuada. Perceberam? Que somente açaí é acentuada. Já as palavras abacaxi e pequi, não. Por quê? Separe-as em sílabas e descubra. Olha só. Então, vamos separar a sílaba da palavra açaí. Pode separar. Tanto é que já tá os quadradinhos aí tudo certinho. Ó, tem 3 quadradinhos. Então, vai ficar a, sa, i. Não esqueça do acento. Depois, abacaxi. A, ba, ca, xi. E pequi. Pequi. Certo? Separou? Então, vamos agora para a atividade E. Copie a palavra em que a letra I forma sílaba sozinha, sendo esta a mais forte. Qual é essa palavra, gente? Falei com vocês sobre isso lá no início, lembra? Que o que acontecia com o I da palavra açaí, ele ficava sozinho, né? Então, qual é essa palavra? É a palavra açaí. Escreva aí, ok? Bom, agora atividade F. Para a atividade F, vocês vão precisar de revistas ou de jornais, ou vocês se lembram que nós enviamos para vocês alguns livros. E quando nós enviamos, nós falamos, ó, esses livros serão usados por vocês em atividades de recorte, de pesquisa. Então, ó, chegou a hora de usar esses livros. Guardaram, né? Então, peguem o livro. Vocês vão pegar e recortar palavras. Olha só, acompanha comigo a leitura da atividade F. Recorte de jornais e revistas, palavras que terminam com a letra I. E cole-as a seguir, separando-as, que levam acento das que não são acentuadas. Então, pessoal, palavras que terminam com a letra I, tá? Não é qualquer palavra que tenha a letra I. A palavra tem que ser terminada com a letra I, ok? E aí vocês vão colar nesse quadro aqui, só que separando palavras terminadas com a letra I acentuadas e palavras terminadas com a letra I não acentuadas, ok? Então, se quiser dar uma paradinha no vídeo agora, pegar os livros ou, quem preferir, revistas velhas, jornais, e encontrar essas palavras e já realizar essa atividade, ok, certo? É o ideal fazer isso. Depois, continua o vídeo. E vamos lá para a última página trabalhada nesta aula de língua portuguesa, que é a página 17, certo? Não esqueça de colocar a data na página. Então, olha só. Nós vamos falar agora sobre a acentuação das palavras oxítonas, que são terminadas em A, E e O. Então, vamos retomar. O que é uma palavra oxítona mesmo? Falei com vocês lá na página 15. O que é uma palavra oxítona? Palavra oxítona é aquela onde a sílaba tônica é a última sílaba, né? Como açaí. Olha só, a última sílaba é tônica. Só que agora nós vamos conhecer as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, certo? Então, vamos lá. Atividade 3. Leia as palavras e responda às questões. Observe que todas as palavras
são acentuadas. Então, acompanha comigo a leitura. Ai, gente, desculpa, esqueci de mudar aqui. Acompanha comigo a leitura. Olha só, os pares de letras. Vamos lá. Guaraná, guaranás. Olha como fica. Guaraná, guaranás. Depois, sapé, sapés. Sapé, sapés. Depois, cipó, cipós. Cipó, cipós. Percebam que todas essas palavras são terminadas em A, em E e em O. Em O. E todas levam acento. Perceberam? Olha só, então vamos conhecer essa regra um pouco mais. Atividade A. Em todas as palavras, a sílaba acentuada é a primeira ou a última? É uma palavra oxítona. Então, a sílaba acentuada qual que é? A última, né? Continuando. Que letras levam um acento gráfico? Que letras? Com que letra termina guaraná, sapé, cipó? Então, escrevam essas letras aí, somente a última letrinha. Continuando aqui no quadro, né? Palavras que têm a última sílaba forte acentuadas ou não são chamadas de oxítonas, certo? Já falamos sobre isso hoje, né? Letra C agora. Agora, complete a regra de acentuação. Vocês aprenderam mais uma regra de acentuação, que é as palavras oxítonas terminadas em A, I, eu e O são acentuadas, ok? Então, vamos lá. Olha a regra. Palavras oxítonas terminadas em A, E O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas. Isso é uma regra. E na hora de escrever, nós temos que prestar atenção, ok? Letra D. Atividade D. Leia as palavras acentuadas de acordo com essa regra, de acordo com a regra que nós acabamos de aprender. Palavras oxítonas terminadas em A, E, I, O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas, de acordo com essa regra. Olha o que vocês vão fazer. Organize-as no quadro. Então, tem aí algumas palavras. Leiam comigo essas palavras. Façam a leitura digital com o dedo, com o lápis ou com a régua. Paraná, café, Paranaguá, maré, chimpanzé, dominó, giló, maracujá e vatapá. Ok? Então, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão separar nos quadros. Todas são oxítonas. Por quê? Porque a última sílaba é a mais forte. São terminadas em A, E, I, O. Portanto, são acentuadas, ok? Então, vamos lá. No primeiro quadro, as oxítonas terminadas em A. No quadro do meio, as oxítonas terminadas em E. E no último quadro, as oxítonas terminadas em O. Certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de língua portuguesa de hoje. Retomamos as palavras, retomamos sílaba tônica, sílaba átona e palavras oxítonas. E aprendemos uma regra nova, que é as palavras oxítonas terminadas em A, E, I, O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas, ok? Bom, hoje ainda temos aula de ciências, né? Então,
Tenham um bom dia por enquanto e não esqueçam, vamos respeitar o isolamento social, lavar as mãos com água e sabão regularmente e, caso seja extremamente necessário sair, use máscara. Beijos!